Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic O Senhor dos Anéis, o Lorde das Estradas. Capítulo 181. Sementes depois do aço. Então você está dizendo que foi para o leste e voltou em um ano, e até participou de uma guerra? Diante disso, Bard não conseguiu evitar virar a cabeça. Philly, que estava prestes a sair, voltou para dentro. Embora um pouco tendencioso, essa não é uma maneira injusta de dizer isso, disse Levi. Tudo bem, murmurou Gandalf, incapaz de resistir a acender o cachimbo. A espiral de fumaça subiu e seus olhos se aguçaram. Então me conte exatamente o que aconteceu lá. Você participou daquela grande batalha, não é? Levi assentiu. É um pouco complicado. Não sei se você ainda se lembra de um dos magos azuis do leste, Alatar. Alatar? Gandalf franziu as sobrancelhas, vasculhando séculos de memória. Ah, ele... Faz tanto tempo que não ouço esse nome que quase esqueci. Nunca perguntei muito sobre o Extremo Oriente. Ele se saiu bem por lá? Difícil dizer. Levi começou a contar. Como Alatar encontrou ele e Albarad, como eles interromperam a reunião do exército oriental. Como a defesa de Khan foi organizada e como Alatar confrontou a sombra de Sauron e sofreu corrupção. Gandalf e os dois à mesa ouviam atentamente, com medo de perder uma única palavra. A sala ficou silenciosa, exceto pelo suave estalar das brasas na lareira e pelo leve ruído do vento contra as janelas altas. Ele comanda uma magia que seduz o coração. O rei de Kand esteve sob seu controle por muitos anos, disse Levi. Talvez a intenção dele fosse boa, ponderou Gandalf, mas o método, como você disse, não foi justo. Seu olhar se obscureceu de tristeza. Perdeu-se. Então ele fez uma pausa, ouvindo ecos no que Levi descreveu. Palavras que poderiam distorcer mentes e deixar impressões que durariam a vida toda. Parecia familiar demais. A habilidade vocal de Saruman. Ele aprendeu isso com Saruman, acrescentou Levi. Gandalf baixou os olhos. Como esperado. Saruman nunca deveria ter lhe ensinado isso. Ele precisa ser corrigido. Está feito. O rei de Khan voltou a si. Não precisa se preocupar. E Alatar também está lúcido agora, livre da sombra de Sauron, pelo menos por enquanto. Ótimo. Gandalf assentiu. Com a sua presença, eu já esperava isso. Levi olhou para ele. Bruxos podem desertar? É possível, respondeu Gandalf calmamente. Eles, incluindo Saruman, chegaram a esta terra muito antes de mim. Nos longos anos em que carregaram uma forma mortal, ninguém pode garantir que não se perderão. Nossa memória de casa se torna vaga, e o pouco de saudade que resta é incessantemente testado. Seu tom suavizou. A situação de Alatar não é difícil de imaginar. A oeste de Mordor, os povos livres ainda mantêm seu território. É possível transitar entre facções, reunir aliados e resistir à escuridão. Mas no Extremo Oriente, quase todos são inimigos. Viver atrás de linhas hostis, resistindo em silêncio por eras, não é um fardo a ser ignorado. Eles são dignos de respeito, disse Levi. Deixe-me adivinhar, continuou Gandalf com uma leve curva no canto da boca. No fim, você usou Kand como reduto e os ajudou a defender a cidade real, expulsando uma coalizão de 3 frentes. Você acertou metade das respostas. Todos se inclinaram para a frente. A essa altura, o rei de Kand já estava lúcido, e Kand havia se tornado um inimigo. A voz de Levi permaneceu calma, mas o ar parecia mais pesado. Então Mordor, Orientais, Kand e Arad, quem quer que estivesse lá, eu lutei contra todos eles. Bard olhou para Levi com o maxilar tenso enquanto um novo peso se abatia sobre sua compreensão. Ele não sabia o número exato de exércitos além de Mordor, mas pelo que ouvirá agora, não era um punhado. Eram dezenas de milhares. Dezenas de milhares repelidos. Seus pensamentos se voltaram para a cidade dos Goblins. Eles haviam mobilizado 3.500 soldados, todos com armaduras completas, armados com as melhores armas que conseguiam fabricar. Uma força que nenhuma nação ignoraria. Mas comparada àquela guerra no leste, era pequena, pequena demais. Jogue aquela força em um campo de batalha com 3 exércitos, e eles mal causariam impacto. Armaduras são fortes, sim, mas uma coisa é esmagar goblins e os orcs esfarrapados de Gundabad, as legiões de Mordor, os Uruks, as feras e os Olog-hai, endurecidos pelo sol e revestidos de aço, isso era outra história. E além disso, bombardeiros e cavalaria orientais, e mamutes de guerra Aradrim. Só de imaginar, a pele se arrepiava. Ao lado dele, os olhos de Philly se arregalaram e pararam de piscar. Ele trocou um olhar com Bard e leu a mesma conclusão. Se aquela coalizão de 3 exércitos tivesse marchado sobre Dali e a montanha em vez de Kand, eles teriam lutado desesperadamente. Mesmo com as muralhas imponentes de Dali, a situação era incerta. Certo. Camul, o tenente Nazgûl, também estava na luta, acrescentou Levi, quase sem pensar. 3 outros Nazgûl também. Um deles, Albarad derrubou. Me poupou um pouco de pressão. Um silêncio se instalou. Sem Levi ou um mago presente, um único grito de um Nazgûl era suficiente para reduzir o moral pela metade. Para as pessoas comuns, aquele era um terror insolúvel. Bard entendeu. Não era de se espantar que Levi tivesse lutado contra a cidade dos Goblins com tanta naturalidade. Ele havia atravessado tempestades maiores e sobrevivido. Ele simplesmente não via os Goblins como inimigos, mas sim como um obstáculo a ser superado. Subestimar não foi sensato, mas... Bard repassou a campanha recente. Houvera aquele impulso imprudente nos portões, sim. Seu tom de voz fizera pouco caso do inimigo.
sua postura parecerá desdenhosa. Mas quando se tratava da execução propriamente dita, quando Bard e os anões propunham planos, as escolhas de Levi eram sempre as mais seguras e as menos indulgentes. Palavras leves, mãos cuidadosas. Parecia. Sem saber da inspeção de Bard, Levi continuou descrevendo detalhes. Onde eles se posicionaram, os vaus atravessados à noite, a forma como os bombardeiros orientais eram protegidos, o ângulo das investidas dos elefantes Aradrim, as 3 mudanças distintas de impulso e como Camus se revelou. O cheiro do vento do deserto, o tilintar do aço contra o aço, o cheiro da areia e da fumaça carregado pela chuva. Gandalf ouvia em silêncio, com os olhos baixos para o cachimbo. Sua expressão não demonstrava nada, mas as cinzas em seu cachimbo haviam se desfeito e esfriado. Ele não as tragava havia algum tempo. Bom, muito bom. Quando Levi terminou, Gandalf ergueu o cachimbo, viu-o apagado e deu um leve sorriso, apesar de tudo. Não é de se admirar que o gosto fosse tão insosso. Ele pigarreou. Tudo bem, eu entendo. Nada disso me surpreende. Achei que você permaneceria em seu domínio e se concentraria, pelo menos por um tempo, na governança. Parece que subestimei seu entusiasmo por aventuras. Alatari. Gandalf fez uma pausa, as pontas dos dedos roçando a bolsa, pensativo. Encontrou o nome. Falando, sim. Espero que ambos tenham sucesso. Seu olhar se aguçou. Por precaução, deixe-me perguntar. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Para onde você planeja ir agora? Casa, disse Levi. Castelo da Estrada. Bart piscou. Gandalf ergueu uma sobrancelha. Trouxe algumas sementes curiosas do leste e do sul, e agora quero plantá-las. Sua lista era constante e simples, mas cada palavra plantava um futuro. Cana-de-açúcar, cacto, uvas, açúcar, papel, corante, experiência, vinho, cada uma nova linha de produção, cada uma, um novo ofício, cada uma nova indústria, o aroma de xarope fervido e cana amassada, o sussurro nítido do papel, branco e suave como a luz do inverno, a mancha azul escura da tinta nos dedos, o hálito floral do vinho florescendo no barril, um futuro traçado não com espadas, mas com sementes. O cachimbo de Gandalf finalmente lançou uma brasa brilhante, e ele exalou um lento anel de fumaça que flutuou como uma coroa de prata. Plante-os bem, disse ele. Mesmo numa era de ferro e sombra, os jardins mudam o mundo. Se você quiser, posso digitalizar e limpar capítulos anteriores da mesma forma, para que não haja travessões em lugar nenhum. Capítulo 182, Vigilância. Gandalf, quanto tempo não nos vemos? A noite caiu suavemente sobre as terras altas de Dali quando um grupo de anões invadiu o salão de recepção com seu estrondo, botas e risadas ecoando nas pedras. As longas mesas estavam enfeitadas com lanternas, e o ar cheirava a carne assada, fermento e fumaça. Ah, que bom ver você num momento como este. Balin, barbudo e grisalho, puxou Gandalf para um abraço caloroso. Você não tem ideia de como me sinto confinado ultimamente. Estou louco para sair. Quando soube que Levi estava marchando para a cidade dos Goblins alguns dias atrás, eu até estava de armadura. Mas a sorte não estava comigo. Quando tiramos a sorte, fui o único que disse fique para trás, ponto. É uma pena, Balin. Gandalf pensou por um momento e então sorriu. Quando eu terminar meus negócios atuais, viaje comigo na próxima vez. Maravilhoso. O velho anão se animou imediatamente. Vamos, a comida está pronta, e Levi trouxe um bom vinho. Bofur acenou da mesa mais distante e os dois partiram para o barulho. O salão logo se encheu de alegria. Canções surgiam em círculos, risadas saltando de uma viga para outra, o tilintar de canecas e o barulho de pratos. Bzzz, espuma rodopiava no ar enquanto um anão tocava uma melodia através de um chifre polido, servindo também como instrumento e troféu. Mais risadas se seguiram. Deixe-me beber a sua vitória. Gandalf encontrou Levi e bateu taças com ele. Levi ergueu a xícara e tomou um gole moderado. Quais são seus planos? Os olhos de Gandalf vagaram, a centelha de celebração ofuscada pelos pensamentos. O Oriente ainda o oprimia, especialmente a questão do Mago Azul. Aquela habilidade vocal, aquele contato com a corrupção, soaram como um sinal de alerta que ele não podia ignorar. Não consigo me livrar da sensação de que algo sobre isso é um mau presságio. Talvez Saruman possa ter uma pista. Sua voz baixou. Minha premonição me diz que ainda não acabou. Ele fez uma careta. Não gosto disso e não quero fazer isso, mas não devo continuar ignorando certos sinais em torno de Saruman. Entendo. Levi assentiu. Gandalf há muito se considerava um ajudante entre os magos enviados contra Sauron, com métodos firmes e pacientes. Quando a senhora Galadriel o propôs para liderar o Conselho Branco, ele se afastou, dizendo que sua sabedoria ainda não era suficiente para tamanho peso. Saruman assumiu o cargo, orgulhoso de provar que sua força e conhecimento excediam os de Gandalf, embora Gandalf pouco se importasse com tais medidas. Quanto mais falta uma coisa a alguém, mais alto ela proclama. No entanto, a história mostra que algumas honrarias não são conquistadas por gritos ou exibições. Quando os magos chegaram à Terra-média, Círdan, portador do Anel de Fogo, colocou-o sob a guarda de Gandalf. Quando o Conselho Branco se formou, Galadriel, portadora do Anel da Água, reiterou o nome de Gandalf. Mesmo além das fronteiras da Terra-média, um poder não menor que aquele a que Saruman servia havia afirmado que Gandalf, embora escolhido posteriormente, não era inferior. Não era difícil imaginar o estado de espírito de Saruman.
O desejo de governar crescia a cada ano, assim como a inveja e a necessidade de controlar. Por meio de provocações abertas e provocações disfarçadas, Saruman testava os limites. Gandalf optou por ignorá-lo. Que o trabalho fosse feito. O resto seria como bem entendesse. Dobre-se e aguente. Mas agora, como já sei parte disso, não posso me cegar e fingir que não existe. O olhar de Gandalf se firmou. Tenho que levar certas ações de Saruman a sério, mesmo que eu não possa afetar muita coisa. Onde houver agitação. Quero dizer, se precisar de alguma coisa, vem até mim. Levi levantou sua xícara em concordância. Gandalf estreitou os olhos para responder, quando o estrondo atravessou a sala. Uma mesa próxima se sacudiu, e Bard escorregou para o lado, revirando os olhos e com um resquício de espuma ainda grudado no lábio. Os anões uivaram. Vitor, Bombur. Aparentemente, depois de descobrirem que Levi não podia ser derrotado pela bebida, eles encontraram um novo alvo. E alguém pagou o preço. Isso não vai dar certo. É melhor eu acertar as contas. Levi pendurou um barril no ombro com uma das mãos e entrou na briga. Você nocauteou meu assistente. Quem vai trabalhar amanhã? Será que isso significa eu? Pensou Bard vagamente enquanto a mesa explodia em aplausos ainda mais altos com a chegada de Levi. Gandalf balançou a cabeça, embora um sorriso repuxasse sua barba. Isso também é bom, murmurou. Se ao menos essa paz pudesse durar. Será que daria? Ninguém sabia. Na manhã seguinte, Bard acordou com um gemido e uma mão na cabeça. Ele se recompôs e caminhou a passos largos em direção à sala do conselho do palácio. Eu realmente não deveria ter bebido tanto. As cidades de Dali apresentavam poucos problemas em comparação com outros lugares. O patamar já era alto. Mesmo que a administração desaparecesse, a cidade continuaria a crescer dia a dia. Mas devido a essa prosperidade, surgiu um novo desafio para qualquer pessoa com ambição. Manter o patamar era fácil. Progresso e estabilidade eram o teste. Em sua mesa de trabalho habitual, ele percebeu que alguém o havia espancado. Levi já estava lá, esperando há algum tempo, cuidando distraidamente de alguns assuntos. Tome um pouco de leite. Levi não tirou os olhos do mapa da cidade, mas gesticulou para a xícara colocada perto do assento principal. Bard não hesitou. Virou tudo de uma vez. A dor de cabeça passou. A vertigem desapareceu. As forças retornaram. Muito melhor. As dores do excesso de indulgência se dissiparam, deixando-o ágil e alerta. Vejo um plano para expandir as terras agrícolas, disse Levi, ainda estudando o mapa. Mas acho que trigo e batatas bastam. Vamos plantar outras coisas. Que coisas? Cana-de-açúcar. Uvas. Eles se levantaram, atravessaram o salão onde alguns anões ainda roncavam e adentraram os campos dourados além dos muros. Em um terreno recém-umedecido, Levi se ajoelhou e pressionou a primeira semente de uva na terra. Bard martelou a primeira treliça, cuja estrutura refletia a luz da manhã. Naquele ano, Dali recebeu duas novidades, uvas e cana-de-açúcar. Não demorou muito para que o açúcar branco chegasse aos mercados. Depois, chegou a todas as casas, tornando-se um hábito feliz. Confeiteiros e cozinheiros de pousada se sentaram em suas bancadas como compositores, testando glacês açucarados e migalhas de mel, pudins fumegantes e crostas crocantes. O riso seguiu os aromas pelas vielas. Enquanto isso, a produção de papel disparou. Os livros razão se multiplicaram. Avisos iluminaram as portas. As escolas encheram suas prateleiras. Comerciantes, viajantes e visitantes ficaram surpresos com as novidades. Mas ninguém ficou tão surpreso quanto o povo de Dorvinion. Essas uvas não são nossas? Quando eles plantaram tantos? Capítulo 183. O Rei Águia. Dorvinion cultiva vastos vinhedos por uma razão simples. A terra e o clima são feitos para a videira. Assim, quando os mercadores de Dorvinion passavam por lá e provavam uvas de qualidade incomum em Dali e nas cidades vizinhas, não conseguiam entender como o norte havia conseguido. Depois de perguntar em todos os lugares que podiam, eles continuavam ouvindo a mesma resposta. O senhor foi para o leste, encontrou sementes de uva e as trouxe de volta para plantá-las aqui. Isso coincide com o que está escrito nas crônicas de Dorvinion, acrescentou um comerciante, parecendo muito certo. Alguns visitantes de Dorvinion, que estavam chegando pela primeira vez, estavam curvados sobre suas xícaras, falando gravemente. Quem é o senhor deles? Levi. Esse nome me parece familiar. A última vez que ouvimos falar dele foi no nosso próprio porto. O marinheiro que voltou do leste espalhou boatos sobre ele. A lendária sombra da guerra. Espere, estamos falando da mesma pessoa? Eles não conseguiam decidir qual parte era mais inacreditável. Um senhor que não se sentava quieto e governava, mas que sempre desaparecia em meio ao perigo. Se Bard ou os supervisores da Fortaleza da Estrada tivessem ouvido aquilo, teriam suspirado e acenado para que seguissem adiante. Hoje, mais uma vez, Levi estava longe de seus domínios. Ele não estava vagando por prazer. Ele estava trabalhando. A escala desta estrada é impressionante, disse Gandalf enquanto o vento batia nas bordas de sua capa. Ela se tornará um baluarte para os poderes livres do norte. No alto da estrada celeste, ele e Levi cavalgavam lado a lado em um ritmo constante. A luz do sol desenhava linhas brilhantes sobre a pedra. Lá embaixo, as florestas respiravam e se moviam como um mar vivo. Gandalf apoiou-se no corrimão e estudou sua disposição. Esta citação é inteligente, disse ele. Ao norte, você pode vislumbrar o palácio do Reino da Floresta, mas esta estrada não atrapalha seus movimentos nem permite que estranhos vejam seus terrenos particulares. Ele apontou com a cabeça para as copas das árvores.
Aquelas copas altas com folhas vermelhas e verdes atrapalham a visão dos curiosos, enquanto sob o sol e a lua, aqueles que amam a beleza ficarão satisfeitos. A luz se derramava sobre a copa das árvores como cobre derretido. Um rio de folhas vermelhas brilhava no horizonte. Da ponte, a linguagem começou a parecer pequena demais. Levi parou, olhando longa e silenciosamente. Era isso que eu queria, disse ele finalmente. Quando vi pela primeira vez uma cena mais bonita do que qualquer pintura, pensei que todos neste mundo deveriam poder vê-la. Foi aí que nasceu a ideia da estrada. Farfalhar. As folhas sussurravam umas às outras e emitiam sua música. O grande vão zumbia como se também pudesse sentir a paz que ele emanava. Mago e homem sentiram seus peitos se soltarem e se acalmarem. Primavera, verão, outono, inverno, disse Levi suavemente. Este lugar pode ser sempre lindo. Concordo, respondeu Gandalf. Ele voltou a olhar para o sul, é diferente do outro lado. Ao norte da Estrada Celeste, estendia-se aquele oceano de folhas vermelhas. Ao sul, erguia-se uma cadeia de montanhas negras. Eminúfum, as montanhas negras da Floresta das Trevas. Florestas de abetos cobriam as encostas, exalando resina áspera e sombra fria. Sob aqueles abetos, algo antigo e teimoso ainda se agarrava às raízes. Chame-o de praga, e ele impedia que a feitiçaria de Sauron se espalhasse para o norte e para fora de Dol Guldur. Chame-o de útil, e ele também abrigava coisas que eram melhor guardadas em histórias. Orcs e aranhas gigantes ainda faziam ninhos ali. Somente porque Dali havia se fortalecido tanto nos últimos anos é que eles raramente se mostravam. A ameaça não é grande, mas é um risco oculto, disse Gandalf. Foi por isso que pedi para você vir, respondeu Levi. Visitaremos as grandes águias das Montanhas Sombrias. A Estrada Celeste não passava apenas pela Vila dos Goblins. Ela passava perto dos ninhos. Arrasar a Vila dos Goblins ajudou as águias imediatamente. Os Goblins não mais se espalhariam para perturbar seus ninhos. No entanto, uma estrada tão imponente também poderia perturbar o ar e os padrões de sua caça. Eles deveriam falar. Acredito que nossos objetivos são comuns, disse Levi. Há muito o que discutir. Nunca negociei diretamente com os Eagles. Com você aqui, tudo deve correr bem. Gandalf sorriu. Você subestima sua própria posição. São águias sim, mas não pássaros comuns. O Rei Águia e seus semelhantes são ricos em sabedoria e compaixão. Eles ajudam de bom grado aqueles que fazem o bem. Ele riu baixinho. É mais correto dizer que as águias estragaram a travessura dos goblins. Quando os goblins não conseguiam morder a águia, eles se contentavam em fazer barulho na beira do ninho. Na verdade, você não precisa de mim. Mesmo sozinho, você seria recebido sem problemas. Levi sabia disso. Entre as grandes águias, seu nome já era bem conhecido. O que faltava era uma palavra formal e termos claros. Ele havia trazido Gandalf para ser testemunha e compartilhar o ar da montanha. Eles deixaram Dali ao nascer do sol. Ao anoitecer, os ombros da montanha se erguiam à sua frente. Onde a estrada encontrava as pedras, um conjunto de casas recém-construídas se espalhava como um acampamento que havia decidido ficar. Armazéns, alojamentos, estábulos, cozinhas e oficinas formavam fileiras organizadas. Por onde a estrada avançava, esse aglomerado seguia. No início da Estrada Celeste, perto das Montanhas Sombrias, os aglomerados haviam se tornado densos o suficiente para se assemelharem a pequenas cidades. O ponto de partida dispensava explicações. Era um centro apinhado e movimentado. Do outro lado, havia espaço para construir sem bloquear o trânsito, de modo que os prédios permaneceram mesmo depois que as equipes se mudaram. O plano previa isso. Com a estrada tão distante da cidade do lago, muitas equipes moravam ali e se revezavam. No último conselho, Levi já havia demarcado esta área como uma nova zona de desenvolvimento habitável. Nesse ritmo, uma ou até várias cidades logo se estenderiam ao longo da estrada. Eles alojaram seus cavalos no estábulo e caminharam para o norte, sob um céu que se transformava em bronze. O ar ficou rarefeito e cortante. Eles começaram a subir. O ninho era um amontoado de pedras enormes e salientes, como a espinha dorsal da montanha exposta ao vento. Apenas asas o alcançavam com facilidade. Essa era uma das razões pelas quais as grandes águias não temiam nem orcs nem goblins. Por mais que os escaladores se esforçassem, no máximo conseguiam bater nas pedras mais baixas ou gritar até alguém perder o sono. Chegar ao ninho em si era um sonho para criaturas sem penas. Quando o último degrau da trilha se dissipou e Levi ponderou se deveria abrir Élitra e carregar Gandalf para cima, sombras se desdobraram no céu. Duas águias desceram das nuvens, suas asas batendo profunda e firmemente, o ar rolando a cada golpe. Garras fortes como ganchos forjados se pousaram ao redor delas com um aperto cuidadoso, e o mundo se ergueu em um deslizamento suave e vertiginoso. Eles se sentaram em uma laje plana e desgastada pelo vento no cume. Uma pressão percorreu a pedra enquanto um amplo anel de ar girava no lugar. Então, uma sombra maior se espalhou sobre eles. Uma grande águia desceu lenta e segura, a luz refletindo em uma coroa de brilho dourado ao longo de seu manto e cabeça. Ela pousou como uma bandeira caindo e dobrou as asas, depois abaixou a cabeça uma vez em saudação a Levi. Ninguém precisou de um arauto para anunciá-lo. Capítulo 184. Vigilância nos céus. O rei águia dobrou suas enormes asas e agachou-se sobre a rocha, com olhos penetrantes observando o homem à sua frente. As grandes águias eram mensageiras dos Valar e se moviam conforme a vontade de Manvi. Manvi, senhor do ar e do vento, nomeado por Eru para vigiar o mundo, mantinha a ordem e corrigia o que estava em desarmonia.
Como suas mensageiras, as águias viveram muito além do que se poderia imaginar. Muitas não eram mais jovens que elfos, e suas memórias corriam como rios através de eras incontáveis. Espero que minhas obras não tenham perturbado suas vidas, disse Levi imediatamente. Sem rodeios, sem demora. Ninguém pode perturbar nossas vidas. Você se preocupa demais, lenda Levi. A voz do rei águia era profunda e paciente. A figura à sua frente não era comum. Tantas lendas forjadas em tão pouco tempo eram raras, mesmo na escala dos séculos. No entanto, além do nome e das histórias, havia algo no comportamento do homem que soava familiar ao rei águia. Algo do peregrino cinzento ao seu lado. Antes de chegar à Terra-média, Gandalf, Olórien no oeste, adorava vagar com um manto cinza, aprendendo em silêncio a sabedoria do mundo e oferecendo conselhos que pudessem ajudar outros a crescer. Muitas das percepções repentinas de muitos elfos foram iluminadas por ele, embora nunca soubessem a mão por trás delas, pois ele se foi no instante seguinte. Ele não queria recompensa por tal trabalho. Bastava cutucar a vela e observar os outros carregarem a luz. A impressão foi semelhante. No entanto, impressões significam pouco ao longo de alguns anos. Deles séculos, milênios. Então a verdade de uma alma mostra sua forma. É bom ouvir isso, disse Levi com um aceno de cabeça. Ele pensou por um momento e então falou claramente. Notei muitos inimigos observando esta estrada com mais intenções. Aranhas perto da orla da floresta. Orcs e outras criaturas ainda vagam pela natureza. Algumas aranhas tentaram escalar os pilares decorativos, mas a pedra era muito alta e lisa, e elas caíram. Mesmo aquelas que alcançaram a copa das árvores foram intimidadas pela luz forte do dia e mantidas sob o telhado verde. Aranhas não eram uma grande preocupação. Mais problemáticos eram os orcs e feras que rondavam as Montanhas Negras, retardatários isolados da tropa de Dólar Guldur. E então havia Gundabad. A Batalha dos 5 Exércitos havia reduzido seus enxames, mas ainda assim permanecia um reduto do norte, um nó amarrado a muitos fios escuros. Mesmo que Levi o arrasasse várias vezes, purgá-lo completamente não seria tão simples. A vigilância ainda era necessária. Sei que a visão de nenhuma criatura se compara à das grandes águias, disse Levi por fim. Se algo incomum acontecer, espero que nos avise. O ninho de águia ficava no pico oriental das Montanhas Sombrias com uma ampla vista da floresta e do vale, e até mesmo o topo da montanha solitária brilhava ao longe. Se estivesse à vista, estaria sob a proteção das águias. Com a ajuda delas, qualquer coisa que acontecesse naquela vasta extensão se tornaria tão clara quanto o vidro. Isso não é um fardo, respondeu o rei águia, erguendo a cabeça com orgulho silencioso. Há muito tempo levamos notícias aos nossos amigos próximos. Gandalf interveio para explicar. As águias costumam ajudar os elfos de Valfenda e Radagast a coletar notícias. Eu também pedi ajuda a eles, e eles nunca recusaram. Mas os homens em Rhovanion, a voz de Gandalf ficou mais lenta. Eles não têm sido amigáveis com as águias. Alguns, sem entender, certa vez ergueram seus arcos longos contra eles, temendo por seus rebanhos. Desde então, as águias não têm mais contato com os homens daqui. Levi apertou os lábios. Homens de Rhovanion a um passo de nomear Vale e a Cidade do Lago. Para ser justo, dificilmente poderiam ser culpados. A vida dos homens não era como a dos elfos ou magos. O que os avós sabiam era facilmente perdido pelos netos. Peço desculpas pela precipitação deles, disse Levi. Não pense nisso, respondeu o rei águia. Nós vigiaremos esta terra. Se algo digno de nota acontecer, você não ficará sem saber. Quanto ao preço das notícias, faça seu povo abaixar os arcos, disse o rei águia simplesmente. Um nome lança uma sombra. As histórias que se espalhavam pelos vales já mostravam o quão diferente o povo era sob seu novo senhor. Acredito que eles não agirão tolamente novamente, acrescentou o rei águia. Estou feliz que os problemas do passado não tenham prejudicado as negociações de hoje, disse Levi. Que possamos continuar em harmonia. Com Gandalf como testemunha, Levi e o rei águia chegaram a um acordo. A rixa entre as grandes águias e os homens do norte foi reparada, e a antiga amizade restaurada. Como compensação, as águias não precisariam mais vasculhar as terras selvagens todos os dias em busca de presas. Como nos tempos antigos, elas teriam novamente um provedor. Carne e alimentos de muitos tipos eram abundantes nas terras de Levi. Reservar uma parte alimentaria todo o ninho com facilidade. Um preço tão pequeno por sua vigilância e por sua vigilância contra olhos no céu, como enxames de morcegos, valia 100 vezes mais. Mais do que comida, no entanto. Levi olhou ao redor das pedras altas e inclinou a cabeça. O ninho estava bastante vazio. Ele poderia reservar um tempo para adaptá-lo para eles. Tinha que haver um estilo que eles gostassem. Planos giravam em sua mente e seus dedos coçavam pelo trabalho. No topo do ninho, com os primeiros pontos de cooperação definidos, homem, mago e águia conversavam sobre futuras patrulhas e pequenos assuntos da região. Quando o rei águia de repente ergueu a cabeça e olhou para o norte. Seu olhar se aguçou. Ele ficou parado como se estivesse ouvindo através do vento. O que foi? Perguntou Gandalf. De Gundabad, disse o rei águia. Feras e orcs estão se movendo. Muitos deles, pelo menos 1000, estão correndo montanha abaixo. Eles pretendem atacar Dali ou a Cidade do Lago? Gandalf se virou para Levi. Levi estreitou os olhos. Indo até a nossa porta? Ele esfregou as mãos, intrigado apesar de tudo. Será que os orcs enlouqueceram sem um chefe? No entanto, um segundo pensamento interrompeu o primeiro. A rota estava errada. Mesmo que pretendessem atacar a Cidade do Lago ou Vale, aquele não era o caminho.
Será que eles atravessariam a Floresta das Trevas? Se fosse assim, o exército de Dali talvez não precisasse fazer nada. Bastaria pisar naquela floresta e os elfos da floresta encerrariam a marcha antes mesmo de ela começar. Capítulo 185. Os Beorninês e o Mel. Há outros homens vivendo nesta região além de você, lembrou o Rei Águia. Gandalf reagiu imediatamente, dando um tapinha na própria testa. Veja a minha memória. Levi, você se lembra de alguns anos atrás, quando expulsamos os orcs do Vale do Anduin e evacuamos as pessoas de lá? Claro. Foi então que o nome Bunny começou a se espalhar entre os inimigos. Naquela época, os orcs ainda não entendiam o que estavam enfrentando e ainda ousavam resistir e lutar. Então você também deve se lembrar para onde essas pessoas foram. Alguns vagaram e se juntaram a reinos e assentamentos próximos. Outros seguiram meu conselho e foram para o norte para se unir no Alto Vale do Anduin. Coçando a barba, Gandalf disse, passei por lá recentemente. Eles ouviram. Reuniram-se no norte e formaram uma tribo. Ultimamente essa tribo ganhou um nome. O que é? Os Beornines. Beorn, isso me parece familiar. É o Beorn metamorfo que eu conheço? Isso mesmo, explicou Gandalf. No início, aqueles reunidos no norte ainda tinham uma vida difícil. Unir-se significava simplesmente que podiam resistir e lutar, em vez de fugir ao primeiro avistamento de orcs. Pouco depois da Batalha dos 5 Exércitos, o nome de Beorn se espalhou. Sua bravura em campo permaneceu na memória das pessoas. Há cerca de 3 meses visitei Beorn. Ele me contou que depois de retornar da montanha e da notícia da batalha se espalhar, muitas pessoas se aproximaram de sua propriedade. Pediram que ele fosse o líder e os guiasse na resistência aos orcs. Naquela época, Dali ainda não havia começado a reconstrução, e a cidade do lago tinha acabado de se mudar e ainda estava desolada. Se tivesse sido mais tarde, muitos deles poderiam ter escolhido seu domínio. Ainda não é tarde demais, disse Levi, e então abriu seu élitro. Volto já. Uau! Com o estrondo agudo dos fogos de artifício, Gandalf piscou para a figura que disparou em direção ao céu. Volto logo? Não. Ele sempre volta. Ele volta para sempre. O velho Gandalf suspirou. Achei que se tornar um lorde o acalmaria um pouco. Este aventureiro realmente não mudou nada. Ao ouvir o murmúrio de Gandalf, o Rei Águia ficou em silêncio por um instante. Este lorde lendário realmente seguia seu temperamento. Falava em um momento, decidia e voava no seguinte. Talvez um pouco decidido demais. E aquelas coisas que se abriam em suas costas, asas? Estranho. Vamos também. Os guerreiros Beornin ainda estão em menor número. Esta pode ser uma luta difícil. Os Beornines não estavam organizados há muito tempo. Quase todos os membros eram corajosos e experientes em batalha, mas não tiveram anos para crescer. A guerra chegou rápido, e o tempo para se preparar era curto. Mesmo assim, Gandalf balançou a cabeça. Ele não concordava totalmente com a luta árdua, mas ainda assim aceitou a proposta do Rei Águia. Com um golpe poderoso, o Rei Águia saltou do penhasco e carregou Gandalf atrás daquele ponto negro no céu. Todos os que podem portar armas, peguem em armas. Na extremidade oeste da Floresta das Trevas, no alto do Vale do Anduin, Beorn convocou todos os adultos e todos os jovens robustos. A aldeia se armou. Mesmo assim, seu número era pequeno, talvez algumas centenas. Pelos padrões de Dali, algumas centenas desses homens seriam capazes de esmagar 1000 cavaleiros orcs. O problema era a pobreza. Nem todos os lugares possuíam a riqueza do domínio de um determinado senhor lendário. Os Beornines existiam há apenas alguns anos. A única razão pela qual cada pessoa fisicamente capaz podia portar uma arma era a recém-construída Estrada Celeste. Equipes de trabalho haviam cavado um poço de elevador ali, uma passagem exclusiva para os milhares de Beornines. Quando Bard e Beorn propuseram isso pela primeira vez, Beorn ficou genuinamente surpreso. Um projeto tão grande, e eles estavam dispostos a construir um acesso dedicado para nossa pequena população? A passagem era certamente útil, ligava o leste e o oeste da Floresta das Trevas e trazia grandes quantidades de mel e frutas silvestres para Vale e a Cidade do Lago. Mas certamente não a construíram apenas para mel e frutas. Seja qual for o motivo, foi uma bênção. Graças ao comércio facilitado, as poucas centenas de homens fisicamente aptos podiam empunhar uma arma cada. Esse era o limite máximo da aldeia naqueles 2 anos. Quanto às armaduras, a maioria usava couro e a maior parte era feita em casa. Após reunir toda a força disponível, Beorn falou antes da batalha. Como metamorfo feroz e calejado pela batalha, suas palavras eram tão diretas quanto suas mãos. Espero que ninguém aqui convocado seja covarde. Se aqueles orcs ousarem nos desafiar e tentarem nos roubar qualquer coisa, nós os enfrentaremos como quiserem. Nós os mataremos. Os homens da tribo rugiram. O fogo da batalha ardia em todos os olhos. Um hálito branco saía das narinas de Beorn e subia. O inverno havia chegado. Naquela época do ano, os orcs atacavam. Eles não eram do tipo que colonizavam terras e armazenavam alimentos. Um som de algo se movendo rapidamente rompeu o ar. Uma forma negra caiu rapidamente e caiu de cabeça em uma poça próxima. Ufa! Levi emergiu da água salpicada de gelo e vestiu sua armadura como se não sentisse frio algum. Ainda bem que não congelou. Boa tarde, ele disse. Boa tarde, respondeu Beorn. Abriu a boca e fechou-a novamente. Depois de um momento, desistiu de tentar entender a maneira como chegaram e falou em tom calmo. Você não poderia ter escolhido um momento melhor. Como vê, estamos prestes a lutar. Os inimigos são orcs do norte das Montanhas Sombrias.
tolos presunçosos que pretendem nos atacar. Diante desse famoso aliado, Beorn não escondeu nada e expôs o que sabia desde o início. Eles são um pouco arrogantes demais para o próprio bem deles. Conte comigo, disse Levi, dando um tapinha na espada em seu quadril. Então, por favor. O primeiro instinto de Beorn foi pedir a Levi que cuidasse de sua própria segurança. Se algo acontecesse com ele, as consequências seriam graves. Ele fez uma pausa. A julgar pela última batalha dos 5 exércitos, a chance de Beorn morrer para um goblin em forma de urso era maior do que a chance de Levi se machucar em uma luta como aquela. Beorn se corrigiu no meio da frase. Então, por favor, não recuse nossos agradecimentos. Claro, ficarei feliz em levar algumas lembranças para casa. Levi inclinou a cabeça, embora sua atenção já tivesse se desviado da conversa e da pequena batalha que se formava na orla da floresta. Seu olhar se voltou para as grandes colmeias perto do salão de Beorn. As abelhas não eram comuns. Eram tão grandes que os anões da expedição se assustaram ao vê-las pela primeira vez. Como nunca precisava de muito mel, Levi havia ignorado as abelhas por muito tempo. Mas, embora não fosse necessário, ter um pouco seria realmente muito bom. O mel, assim como o leite, tornou-se especial nas mãos de Levi. Leite podia remover todos os efeitos, tanto bons quanto ruins. Mel era diferente. Ele limpava seletivamente, removendo veneno sem afetar mais nada. E comparado ao leite, o mel tinha outra vantagem: era empilhável. Um compartimento comportava 16 garrafas, 16 antídotos potentes. Leve algumas pilhas na estrada, e se os Nazgûl viessem gritando, que gritassem até ficarem roucos. Nenhum veneno grudaria. Eu de fato tenho algo que quero, Levi disse, com os olhos ainda nas colmeias. Capítulo 186. A campanha de Beornin. Ao ouvir Levi dizer isso, Beorn se sentiu mais à vontade. Se ele queria algo deles, significava que aquela tribo tinha valor. A cooperação poderia continuar a longo prazo. Mesmo assim, Beorn ficou intrigado. Não sei o que uma tribo pequena como a nossa poderia ter que chamasse sua atenção. Apenas alguns anos antes, Beorn morava ali sozinho. Ele tinha visto a tribo crescer e conhecia cada família pelo nome. Se houvesse algum artesanato ou produto especial, ele saberia. Sua especialidade está principalmente na sua própria propriedade. Estou interessado na sua apicultura. Apicultura. Beorn ficou em silêncio por alguns segundos. Ele não esperava por isso. Não é segredo. Minhas abelhas são um tanto incomuns, então nossos métodos podem ser diferentes dos de outros lugares. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, uma comoção surgiu do lado de fora da vila. Uivos bestiais ecoavam por todas as vielas e por todos os telhados. Eles estão aqui. Beorn virou a cabeça. Concordo com isso. Conversaremos mais tarde. Agora farei com que aqueles orcs aprendam que a nova tribo do Vale do Anduin não é um alvo fácil para saquear à vontade. Preparem-se para enfrentá-los. Caçadores empunhavam arcos longos. Guerreiros sacavam aço. Solto. A primeira saraivada, modesta em número, derrubou dezenas de vargs. Os cavaleiros orcs caíram no chão congelado, rolaram e ficaram imóveis. Os sobreviventes se levantaram e avançaram com o corpo principal uivando. Uma segunda rajada de tiros foi disparada. Mais soldados da vanguarda caíram. A essa altura, os orcs já haviam chegado aos limites da vila. Gritando, brandiam cutelos e clavas. Ao verem milicianos com apenas alguns conjuntos de armaduras adequadas entre si, sorriram com um deleite feio. No momento em que os cavaleiros de guerra estavam prestes a atravessá-los, um rugido de fazer tremer a terra cortou o ar. Beorn saltou de uma plataforma alta e no instante seguinte, transformou-se em um urso gigante, de pelos grossos e couro duro. Ele avançou através de pontas de lança e lâminas, esmagando a vanguarda orc mais avançada como se fossem mudas. Aquele único golpe acendeu uma chama em cada peito atrás dele. Os membros do clã empunharam suas armas e seguiram com ferocidade, encontrando lâmina com lâmina. Gritos e aço ecoaram juntos. Sob a liderança de Beorn, mesmo com os orcs em maior número, o ataque foi interrompido e contido. Kug, um caçador que empunhava seu arco, sentiu uma pontada nas costas e caiu para frente. O orc que o emboscara ergueu uma clava com espinhos para derrubá-lo. Estrondo. Uma longa espada azul flamejante recebeu o golpe e o desviou. O orc girou pronto para atacar qualquer tolo que ousasse roubar sua presa. No instante seguinte, seus olhos ficaram claros devido ao choque. Embora uma tribo jovem precise de fortalecimento, não posso ver um guerreiro morrer diante de mim, disse Levi. Especialmente quando nada disso precisava acontecer. Ah! O orc gritou de medo e correu. Sovosh! Uma flecha atingiu sua nuca com precisão. Ele enrijeceu-se e caiu onde estava. Aquela flecha não era do Levi. Ele se virou e viu o caçador já de pé novamente. O homem curvou-se gravemente para Levi e voltou à luta. Seu ferimento não havia desacelerado em nada. Assim como em casa. Um povo lutador. Esqueçam o urso, rosnou o líder da cavalaria orc ao ver o ataque vacilar. Forçou a voz a se acalmar e mudou de tática imediatamente. Não são muitos. Matem os que estão atrás primeiro. Não importa o quão forte um urso fosse, ele ainda era um urso. Tudo bem. Não lute contra ele. Corra para a vila, pegue o que puder e corra. Seguindo sua ordem, os vargs desviaram, levando seus cavaleiros em direção à linha do clã. Quando os dois lados estavam prestes a se chocar, Beorn não olhou para trás. Ele continuou a despedaçar os orcs à sua frente, uma força da natureza em pele. Curso estúpido. O líder orc cuspiu, meio exultante enquanto empurrava a maior parte de sua força para a retaguarda.
Os membros do clã não vacilaram. Após a primeira troca de golpes, a confusão dos novatos se dissipou. Seu espírito de luta agora estava à flor da pele. Eles abaixaram lanças e ergueram escudos para enfrentar o avanço. Os orcs também não eram fracos. A verdadeira luta estava apenas começando. Ambos os lados mal haviam se aquecido. A vitória ou a derrota dependeria do que viria a seguir. Vargs com os olhos mais aguçados de repente soltaram um gemido abafado. Eles derraparam até parar, quase derrubando seus cavaleiros. O que foi? O líder orc estava prestes a chicotear sua montaria quando o instinto o deteve. Não era nada simples. Ele seguiu o olhar do Varg. No flanco direito da retaguarda dos membros do clã, um homem puxou sua espada do crânio de um orc que jazia cravado no chão. Ele se virou com um leve movimento e afastou seu manto de linho, revelando sua armadura e seu rosto enquanto olhava para a tropa de orcs. O olhar de Levi percorreu a multidão e pousou no líder orc. Seus olhares se encontraram. Encontrei você, ele disse. O líder congelou da cabeça aos pés. Seu couro cabeludo formigava como se fosse rachar. O Varg soube e ele recuou sem que ninguém o mandasse. Por que ele está aqui? Se você tivesse vindo, poderia ter aparecido antes. O que você estava fazendo assistindo de trás? Matar. O que quer que os orcs pensassem, os guerreiros Beornin não se importavam. Aproveitando o momento de hesitação dos orcs, lançaram um contra-ataque furioso. Mas os orcs não estavam mais pensando nos membros do clã à sua frente. Recuando passo a passo, olhavam por cima dos ombros para a figura negra, com medo de que ela se aproximasse repentinamente. Não podiam poupar um único golpe para os oponentes à sua frente. Não ousavam parar para contra-atacar. O infortúnio dobrou. Assim que a vontade de lutar se esvaiu, um grito de orgulho ecoou do alto. Gandalf chegou montado no Rei Águia. Com um único movimento, as garras do Rei Águia abriram um amplo corte entre os orcs. No golpe mais baixo, Gandalf ergueu seu cajado. Um branco brilhante rompeu de sua ponta. Ele saltou das costas do Rei Águia para um emaranhado de lanças de orcs, afastou dezenas com um só golpe e permaneceu imperturbável, com o manto intacto. A retirada dos orcs foi selada. Levi avançou e abateu o líder com um único golpe. Sem liderança, os orcs e vargs dispararam de um lado para o outro, vacilaram e foram rapidamente exterminados. Baque. Ainda em forma de urso, Beorn veio correndo. Enquanto corria, encolheu. O grande urso selvagem, capaz de derrubar uma árvore com uma pata, reduziu-se a um homem imponente de 2 metros, com a respiração embaçada pelo frio. Ele encontrou os olhos de Levi e assentiu uma vez, um agradecimento de guerreiro dado sem uma palavra. Capítulo 187. Consideração. Depois de vestir as roupas novamente e instruir brevemente seu povo a limpar o campo de batalha, Beorn se aproximou. Ao ver Levi, o Rei Águia e Gandalf juntos, sentiu-se um pouco atordoado. Eu não esperava que uma pequena escaramuça trouxesse o Senhor das Cidades Livres, o Rei de todos os pássaros e um mago ao nosso pátio. Uma verdadeira honra. Estávamos discutindo assuntos no ninho da águia, disse Gandalf, intervindo com um pequeno sorriso. Também nos surpreendeu. O Rei Águia notou a perturbação primeiro, e então Levi disparou na frente, nos deixando para trás. Seu tom era desamparado, mas seus olhos estavam divertidos. Imagino que os orcs agora entendam que a nova tribo do Vale do Anduin não é para brincadeira. Provas disso jaziam por toda parte. Gandalf empurrou alguns cadáveres para o lado com seu cajado para abrir caminho. O assentamento de Beornin retomou seu ritmo. Os aldeões se mobilizaram para lidar com os corpos de orcs e vargs, enquanto Beorn carregava uma mesa resistente para o pátio do salão de madeira. Com o Rei Águia presente, os 3 mal conseguiam entrar e deixá-lo do lado de fora. Não precisa de cerimônia, disse Levi com um aceno. Não tínhamos nada urgente. Vimos e demos uma mão. Sua ajuda, na minha opinião, não é algo que possa ser chamado de dar uma mãozinha, respondeu Beorn, olhando para a tênue faixa de pedra que era a estrada do céu. Por essa estrada, muita riqueza fluiu até aqui. Sua ajuda é real e inquestionável. Vamos continuar de onde paramos antes da batalha, disse Levi. Se precisar de alguma coisa, diga. Ficaremos felizes em fazer a nossa parte. Nada de especial. Você já está fazendo isso. Levi se lembrou dos relatórios que lera na Cidade do Lago alguns dias antes. Na verdade, você já fez bastante coisa. Assim que a estrada chegou às terras de Beornin, eles assumiram voluntariamente a responsabilidade de manter o trecho da Floresta das Trevas até as Montanhas Sombrias. Isso beneficiou ambos os lados. Certo, sobre as colmeias e aquelas abelhas grandes. Gostaria de trazer algumas e ficar com elas. As abelhas de Beorn eram extraordinárias. Eram enormes, do tamanho de quase meio punho, e bastante gentis, raramente picando. Amarelas e redondas com um zumbido satisfeito enquanto pairavam no ar, lembravam Bombur para alguns anões. Claro. Já havíamos conversado sobre isso, disse Beorn. Onde você quer mantê-las? Vou mandá-las para cá. Ele acrescentou. Devo avisá-lo. Essas abelhas têm hábitos um pouco diferentes. Posso explicar as diferenças e o que observar. Não se preocupe com isso. Eu tenho alguns modos especiais. Vendo Levi tão confiante, Beorn assentiu e desistiu da ideia de lhe dar um sermão. Talvez ele tivesse um toque parecido com o de Radagast, o mago de túnica marrom que amava todos os seres vivos e podia se comunicar com eles, fossem eles ferozes ou gentis, exceto os vargs. Muito bem. Confio que você consiga. Parece que o manual de apicultura que estou escrevendo não será mais necessário, disse Beorn com um toque de arrependimento.
Talvez seja uma das poucas coisas que eu faça melhor do que você. Uma pena que não posso lhe dar algumas aulas. Lições? Um pequeno arrepio percorreu a espinha de Levi. Ele sorriu e mudou de assunto. Está ficando tarde. Precisamos comer. Beorn olhou para o sol poente e sensatamente deixou o assunto de lado. De fato. Momentos depois, a luz do fogo surgiu no pátio. O rei águia sentou-se ali perto, comendo os cortes frescos que Levi trouxera, satisfeito e sem pressa. Aquela carne sempre fresca e limpa. Esqueça o rei águia. Às vezes até Gandalf sentia vontade de prová-la às escondidas. Mas Levi nunca o deixava. Se você acha que seus dentes aguentam, pode tentar. Levi colocou uma cesta de bolos de mel especiais de Beorn, junto com frutas silvestres, vegetais e laticínios. Depois se virou para o fogo e mostrou sua habilidade culinária. Estalo. Não demorou muito para que um prato de assado estivesse diante de Gandalf, com um pequeno pedaço de carne crua na borda. A cor carmesim e o marmoreio semelhante a uma pedra preciosa eram tentadores demais. Gandalf espetou o pedaço e mastigou. Gole. Não tem muito sabor, ele avaliou, mas também não é nada desagradável. Em alguns momentos de urgência, quando não tinha tempo para cozinhar, eu comia cru, disse Levi, relembrando seus primeiros e difíceis dias no campo. Frango à parte. Frango cru representava um risco que ele se recusava a correr. Que situação poderia lhe privar de tempo para cozinhar? Perguntou Gandalf, e então dispensou a pergunta com um gesto. Melhor não imaginar. Não vou me intrometer. Deixe isso para suas memórias. Curiosidade saciada pela carne crua, seus olhos vagaram pela mesa. A folha que Beorn estava mastigando parecia boa, então ele tentou dar uma mordida. Aquela única mordida deixou Gandalf em silêncio por vários segundos. Por que devo jantar entre alguém que come apenas carne crua e alguém que come apenas vegetais? Mesmo assim, os bolos de mel de Beorn eram excelentes, quase uma versão mais suave de lembas. Um pedaço acrescentava muita saciedade e tinha um sabor maravilhoso. Levi experimentou uma e sorriu surpreso. Era uma ração excelente para a viagem, muito melhor do que carne seca ou assado simples. Do outro lado, Beorn notou a mudança na expressão de Levi e disse: este bolo é um segredo do nosso povo. Mas você é uma exceção. Se prometer não espalhá-lo livremente, posso lhe ensinar como ele é feito. Encantado, disse Levi imediatamente. Embora a receita tivesse sido tecnicamente revelada no momento em que ele examinou o forno e os bolos de Beorn, ele não se importou em ouvir da fonte. A pescaria desta viagem foi substancial. Uma especialidade de Beorn em bolo de mel assado que restaurava mais a saciedade do que o assado, e uma grande colmeia. Naturalmente, a colmeia deveria estar cheia de abelhas, mas antes de partir, Levi levou apenas duas. Duas eram suficientes. O resto seria deixado para um certo sistema de reprodução milagroso. Ao se despedirem, Beorn olhou para Levi. Várias vezes ele respirou fundo para falar, mas engoliu as palavras. O que foi? Levi perguntou. Beorn olhou para a estrada larga que atravessava a floresta e o vale e penetrava nas montanhas sombrias. Pensou nas maravilhas do domínio de Levi e nos rumores sobre como ele recrutava seu povo. Naquele rosto áspero e resoluto, a hesitação cruzava como uma nuvem passageira. Não, desculpe, não é nada. Ele suspirou. Por favor, me dê um tempo para pensar. Considera? Levi o estudou por um momento e não conseguiu entender o que havia por trás do pedido. Tudo bem. Seja o que for, não tenha pressa. Fale se quiser. Senão, não vou me intrometer. Há bastante tempo. Capítulo 188. Sono. Como Levi havia dito, as pessoas tinham bastante tempo para viver livremente, pelo menos nas partes do norte da Terra-média, longe da sombra de Mordor. Naquele dia claro, operários da estrada trabalhavam arduamente nas montanhas sombrias, selando as entradas sinuosas da Vila dos Goblins, uma a uma, e nivelando-as até formar estradas e muros. Um enorme e sem precedentes túnel de montanha estava sendo escavado na pedra, tão vasto em escala e espaço que ultrapassava até mesmo os grandes salões da montanha solitária. Muitos anões faziam viagens especiais para vê-lo ao passar por ali, com seus rostos demonstrando desde desconforto até alegria, misturados a complexos sentimentos de admiração. Pelo menos é só uma estrada, uma passagem, murmurou um anão enquanto descia a encosta. Embora talvez isso também não fosse muito preciso. Clique! Lanternas pendiam das paredes e tremulavam no teto, lançando poças de luz e calor, mas aquele espaço era simplesmente enorme demais. Depender apenas da chama para a iluminação era claramente inadequado. Foi aqui que a perícia dos anões se mostrou inestimável. Algumas de suas estruturas antigas eram ainda maiores em escala, mas seus interiores brilhavam com um brilho constante. Isso vinha da técnica de misturar pedras luminosas com materiais de construção, permitindo-lhes fazer os salões brilharem de cima a baixo, do teto ao chão quando necessário, banindo qualquer escuridão, materiais brilhantes ou poços de luz. Os anões sempre tiveram soluções para os problemas subterrâneos. Segundo alguns anões anciões viajados, certas áreas de Moria tinham iluminação suficiente para o cultivo. Isso permitiu que os anões alcançassem autossuficiência por meio de seus sistemas agrícolas. Mesmo quando as saídas de Moria tiveram que ser seladas durante a resistência aos ataques de Sauron, milhares de anos atrás, sempre havia uma solução para cada problema. Graças à excelente habilidade dos anões, Levi respirou aliviado. Se eles realmente não conseguissem encontrar uma solução de iluminação para o túnel, ele planejava desenterrar centenas de baús de pedra luminosa do Nether. Claro, isso seria uma tarefa e tanto.
Torre de homenagem à beira da estrada. Algumas nuvens cruzavam o céu azul. A luz do sol daquela estação não era forte, sem a tonalidade dourada do verão e do outono, ou a palidez refletida pela neve do inverno. Era simplesmente brilhante e clara. Estrondo. O portão da cidade se abriu de repente com um estrondo. No pé de Malor, Pink rolou entediada, desviando o olhar daquele orbe brilhante e ofuscante no céu. Ela piscou e olhou em direção à fonte do barulho no portão. Com esse olhar, o dragão inteiro congelou. Será que era ver estrelas por ficar olhando para o sol por muito tempo? Perguntas pairavam em sua pequena cabeça. Somente quando aquela figura familiar dispensou os moradores ao redor e caminhou em direção ao castelo, Pink de repente voltou à vida. Saltando alegremente da árvore Malor e abrindo as asas, ela deslizou para baixo em um mergulho, pousando bem nos braços de Levi. Estrondo. A cabeça do dragão soava como um sino contra seu peitoral. Você realmente não sente dor, sente? Levi estremeceu e esfregou a cabeça do dragão algumas vezes, mandando-a embora para brincar, depois tocou o próprio peito. Aquele mergulho de longa distância quase havia tirado um pouco de vida. Sem a resistência ao empurrão, ele poderia ter voado. Durante sua ausência, Pink havia crescido consideravelmente. Pelo menos em termos de tamanho, ela agora era várias vezes maior que seu companheiro de brincadeiras, o grande cachorro amarelo. Quase tão grande quanto um porco. Crescer foi definitivamente bom. Mas algumas coisas mudam na natureza à medida que crescemos. Como pular nos braços de alguém para agir de forma fofa. Quando pequeno, poderia ser chamado de agir de forma fofa. Quando adulto, deveria ser chamado de carroça dragão. A luz do farol ainda brilhava em direção ao céu. Sentindo a energia vital fluindo por ele, Levi empurrou as portas do castelo, há muito tempo desativadas. Caminhou sobre o tapete de lã com total naturalidade e se recostou no assento simples diante do farol. Nenhum traço da dignidade e majestade que um lorde deve possuir. Uma imagem de apatia. Sem ir para a cama nem mesmo à noite, Levi simplesmente se recostou no trono nada confortável do castelo, ouvindo a agitação lá fora enquanto fechava os olhos lentamente, e sua respiração gradualmente se estabilizava. Do lado de fora da muralha do castelo, Rosa olhou para o grande salão, seus movimentos muito mais lentos agora. Ela silenciosamente se pressionou contra a pedra e fechou os olhos também. Na manhã seguinte, bem cedo ao amanhecer, a cidade ganhou vida. Grupos de moradores terminaram o café da manhã e foram trabalhar como de costume, fazendo o que faziam de melhor enquanto conversavam casualmente com um ar bastante relaxado. As donas de casa refletiam sobre o cardápio do dia, observando seus filhos impecavelmente vestidos, indo para a escola com materiais didáticos. O campo de treinamento recém-construído ecoava com passos ordenados e sons de exercícios. Vários rangers estavam ao lado do exército discutindo táticas e, em seguida, se dispersaram para fornecer orientação individual entre os soldados. Ao saber do retorno do senhor, o velho Wade, o representante original da comunidade, foi até os portões do castelo com alguns documentos, acompanhado por Taber, o primeiro diretor de Road Seed Keep. Mas assim que os dois chegaram ao portão principal, uma figura subitamente bloqueou seu caminho, recusando-se terminantemente a deixá-los passar. Os dois velhos olharam para o pequeno dragão bloqueando seu caminho e se sentiram impotentes. Viemos entregar alguns materiais ao senhor. Desenvolvimentos e resumos de vários assuntos ocorridos na fortaleza da beira da estrada durante este período. Como não interagiam muito com Pink, não tinham certeza se ela conseguia entender o que diziam. Mas, independentemente de ela conseguir entender ou não, explicações adequadas ainda precisavam ser dadas. Obviamente, na idade atual de Pink, ela não conseguia entender nada além de comer. Instintivamente, ela queria gritar para alertá-los. Mas, pensando bem, seu vocabulário só incluía latidos de cachorro. Levi havia dito para latir menos no futuro, então ela não fez isso desde então. Então Pink balançou a cabeça. Wade e Taber trocaram olhares e acenaram para ela. Pink continuou balançando a cabeça. Os dois continuaram assentindo, tentando fazer Pink entender o que queriam dizer. Em uma atmosfera um tanto estranha, os dois homens e um dragão chegaram a um impasse. Você está brincando de balançar a cabeça e balançar a cabeça? Clique. A porta do castelo se abriu e Levi emergiu espreguiçando-se, vendo imediatamente dois velhos encarando Pink à beira da estrada. O que? A fortaleza da beira da estrada teria desenvolvido algum novo costume durante sua ausência? Não, meu senhor, viemos entregar documentos. O rosto envelhecido de Wade ficou vermelho, enquanto ele rapidamente entregava os arquivos. Durante esse tempo, o velho chefe da aldeia também aprenderá a escrever na escola, não se forçando mais a decorar tudo. Ao ver que Levi estava acordado, Pink abaixou a cabeça, mas no segundo seguinte ela se animou e correu direto para o refeitório. Levi olhou para ela, mas não a impediu. Um olhar lhe disse que aquela criança não comia há pelo menos várias horas. Não podia deixá-la passar fome. Tudo bem, eu dou uma olhada mais tarde. Os documentos foram para o inventário dele. Mesmo depois de quase um ano sem interferir, o guarda da estrada tinha pouquíssimos assuntos que exigiam atenção ou cuidado. Bastante tranquilo, principalmente em comparação. A pequena pilha de documentos de Wade nem poderia ser chamada de trabalho, comparada ao que Dali tinha que lidar. Capítulo 189. Quartel.
Após confirmarem que não havia assuntos particularmente urgentes, os dois velhos partiram, retornando cada um aos seus respectivos postos. Um para a escola, outro para a fazenda. A fortaleza da beira da estrada não existia há muito tempo, mas sua população continuava a crescer diariamente. Agora podia até mesmo abrigar uma força militar de tamanho considerável. Assim, o quartel foi estabelecido. No campo de treinamento, os soldados se concentravam intensamente em seus exercícios sem ninguém distraído. A disciplina era excelente. Tanto que quando Levi chegou, o primeiro a notá-lo foi um ranger fazendo uma pausa. Ele o saudou. Com a liderança deste ranger, outros começaram a tomar conhecimento. Agite. Ao sinal de um instrutor ranger, os soldados interromperam imediatamente os exercícios e se reuniram, formando fileiras ordenadas com notável velocidade. E então se posicionaram com o peito estufado, cabeça erguida e olhar para a frente. Após completarem esses movimentos, permaneceram imóveis como pedras. Levi deu um passo à frente. Foto. Os soldados mais próximos dele imediatamente se viraram e se afastaram em uníssono, abrindo caminho para ele passar. Bem tranquilo. Enquanto Levi avançava, os soldados à frente continuavam se afastando em formação, enquanto os que estavam atrás retornavam às suas posições originais assim que ele passava. Com esses movimentos fluidos, Levi logo alcançou a linha de frente sem impedimentos. Olhando para trás, a formação permanecia perfeitamente alinhada e inalterada. Observando aqueles soldados espirituosos, Levi não pôde deixar de acenar com a cabeça em aprovação. Como eles estão? Perguntou um instrutor ranger ao lado dele. Bom, muito bom. Aquele era definitivamente um treinamento para os padrões militares élficos. Os patrulheiros eram realmente generosos. Quando ensinavam, não poupavam esforços. Que bom que você está satisfeito. Mas algumas coisas não podem ser julgadas apenas pelas aparências. O mais jovem dos instrutores rangers disse: por que não testar as habilidades desses rapazes? Vários deles são particularmente talentosos. Ah? O interesse de Levi foi despertado. Ele casualmente sacou uma espada de aço de um suporte de armas próximo. Então deixe-me ver. O jovem instrutor ranger sorriu para ele, virou-se e gritou: quem quer lutar com nosso lendário Lorde? Estrondo. Centenas de soldados avançaram em uníssono. Se ao menos um deles tivesse hesitado por meio segundo, não teria sido tão perfeitamente sincronizado. O instrutor ranger assentiu, dirigindo-se aos soldados com satisfação. Ótimo. Mesmo diante de um oponente imbatível, nenhum de vocês demonstrou covardia. Espero que ao enfrentar inimigos de verdade, vocês consigam manter essa mesma coragem. Ao ouvir isso, os soldados se endireitaram ainda mais. Ninguém falou, mas claramente todos haviam expressado sua posição. Para nosso senhor, sem dúvida. Embora agora eles parecessem mais ansiosos para lutar contra seu senhor. Não se preocupe, um patrulheiro se aproximou de Levi. Nós os ensinamos sem reservas. Cada um sabe pelo menos técnicas básicas de combate. Não precisa ter medo de que eles não consigam lidar com isso. Sinta-se à vontade para usar toda a sua força. Obrigado pelos seus esforços. Levi assentiu, embora também se sentisse um pouco apreensivo. Eles tiveram treinamento. Eu não. Devido a experiências passadas e à sua natureza, para Levi o combate tinha apenas 2 resultados, vida ou morte. Quando ele atacava, era para acabar com vidas. Aqueles que conseguiam resistir podiam lutar com ele. Aqueles que não conseguiam, enfrentavam apenas um resultado. Da mesma forma, para ele, os inimigos tinham apenas 2 níveis. Aqueles que ele podia matar e aqueles que ele não podia. Quanto a trocas técnicas durante o combate, raras, muito raras. Uma vez contra uma criatura tumular, outra contra um Balrog, mas para inimigos tão pouco convencionais. Poderes e equipamentos especiais eram obviamente mais importantes. Balançando a cabeça, Levi suspirou. Não se preocupe, pelo menos tenho habilidades com a espada como reforço. Tirando os golpes fatais, só esquivar, aparar e desarmar devem me manter invicto. Com uma atitude de eles são meu povo de qualquer maneira, levar um golpe ou 2 não importa. Levi enfrentou um jovem que era considerado o aluno mais talentoso entre esse grupo de recrutas. O soldado respirou fundo e curvou-se solenemente para Levi. Pelos seus braços ligeiramente trêmulos, era possível perceber que as emoções do jovem não estavam calmas. Seus olhos misturavam paixão, admiração e nervosismo. Vamos, Levi falou gentilmente. O jovem soldado avançou, brandindo sua espada com toda a força. Estrondo. A lâmina foi desviada em um ângulo preciso, o braço do soldado que segurava a espada foi forçado para o lado incontrolavelmente, todo seu corpo recuando. Quando ele recuperou a postura, começou a suar frio. O senhor à sua frente permanecia imóvel no mesmo lugar, mas o soldado sabia que havia perdido. Naquele breve momento, se o senhor quisesse, seu coração teria sido trespassado várias vezes. O soldado se recompôs e continuou atacando, mas não importava como lutasse, a conclusão permanecia a mesma. Se aquele fosse um campo de batalha de verdade e o senhor fosse um verdadeiro inimigo, ele teria morrido completamente na primeira troca. Sem chance alguma. Ele balançou a cabeça, admitindo a derrota com convicção. Eu perdi. A breve instrução terminou. Os instrutores Rangers assentiram, avaliando o desempenho do jovem, enquanto outros soldados, em sua maioria, olhavam de soslaio para aquele que havia solicitado orientação.
Ninguém prestou muita atenção em Levi, nem se surpreendeu com seu domínio natural. Na visão de todos era uma performance normal, exatamente como deveria ser. Sem nenhuma razão específica, se pressionados, só podiam dizer, porque ele é Levi. O que eles não sabiam era que o próprio Levi se sentiu surpreso, porque durante aquele treino de treinamento, ele não havia usado habilidades com espadas nem nada do tipo. Eram apenas suas técnicas de combate aprimoradas e hábitos instintivos respondendo. Certo. Observando outro soldado se aproximar para receber instruções, Levi sorriu. Ele havia sido muito rígido em seu raciocínio. Técnicas de combate, em última análise, serviam à batalha, e quanto à luta em si. Pense bem, entre todos os instrutores, generais ou líderes que ensinavam técnicas de combate a soldados por toda a Terra-média, qual deles havia pessoalmente eliminado a vida de mais de 10.000 orcs? Mesmo comparado aos elfos, mesmo os mais guerreiros elfos da floresta, seu rei Tranduil, que viverá mais de 6.000 anos, não havia necessariamente matado mais orcs do que Levi. A guerra era o melhor treinamento. Foi somente por sempre ter lutado ao lado de veteranos de batalha que Levi se sentiu insignificante do começo ao fim. Não importa Gandalf e outros magos. Todos eram mais velhos que este continente. Basta olhar para aqueles anões iniciais, com exceção de Kili e Fili, cada um tinha mais de 200 anos, todos guerreiros veteranos que haviam matado incontáveis orcs. Embora, após a queda de Erebor, muitos tenham tido que mudar de profissão, consertando potes, sapatos, ferraria, para sustentar seu clã, há um ditado que diz: espadas velhas nunca perdem o fio. Havia também Albarad, também já idoso, um patrulheiro constantemente na linha de frente. Além deles estavam figuras posteriores da Batalha dos 5 Exércitos: Bard, Tranduil, Dain, Legolas. Cada um era um mestre, um guerreiro completo ou alguém com talentos especiais, cada um capaz de surpresas únicas. Talvez anos atrás, como um recém-chegado comparado a eles, Levi pudesse parecer comum. Mas agora, depois de grandes batalhas, todos seguiam com suas vidas, mantendo-se ocupados ou vigiando seus domínios. Apenas Levi era diferente. Seus passos nunca cessavam, nem sua espada parava de brandir. Ele não era mais o recém-chegado impetuoso de anos anteriores. Respingo. Outro soldado caiu, admitindo a derrota com considerável desânimo. Um instrutor observador suspirou, ajudou a se levantar e disse: se você quer que seu senhor o leve a sério, continue se esforçando. Pelo menos tente não deixar a mente dele devagar durante seu próximo pedido de orientação. Essa observação trouxe os pensamentos de Levi de volta ao presente. Ops, parece que prejudiquei a confiança dos recrutas. Ai. Levi devolveu a espada de aço ao suporte de armas. Muito bom. Comparado a mim, o que lhe falta é simplesmente experiência real de combate. Vocês são muito mais fortes do que eu era na minha primeira batalha. Eu estava frenético na época, quase perdi a vida. Acredito que quando chegar o dia de realmente brandir espadas contra os inimigos, vocês se sairão ainda melhor. Essas poucas palavras simples claramente elevaram o moral dos soldados imediatamente. O que foi dito não importava. O que importava era que seu senhor havia dito. Levi assentiu, notando de repente um soldado o encarando atentamente, com os olhos cheios de uma curiosidade irreprimível. Imediatamente apontou para o soldado, pedindo-lhe que falasse. Quero saber como era seu primeiro inimigo. Ah, isso Levi lembrou brevemente. Era uma criatura tumular. Capítulo 190. Anotações. Ao ouvir essas palavras, os vários Rangers que estavam ouvindo casualmente não conseguiram deixar de olhar. Como remanescentes do reino de Arnor, eles conheciam muito bem o poder dessas criaturas. A queda de Arnor teve a participação das criaturas tumbadas. Convocados pelo rei bruxo, eles vieram com diversas magias negras malignas e imunidade a espadas e golpes comuns. No campo de batalha eram imparáveis. Até mesmo os antigos exércitos regulares dos Dúnedain os achavam extremamente difíceis de controlar. Encontrar um inimigo desses na primeira tentativa? Sobreviver a isso foi realmente uma sorte. Criaturas tumulares? Os novos recrutas decoraram o nome. Não havia muitos registros abertos sobre criaturas tumbadas neste mundo. A maioria aparecia em boatos obscuros e histórias de ninar para assustar crianças. Pouquíssimos os tinham realmente visto, especialmente aqueles que os tinham visto e sobrevivido para contar, menos ainda. No entanto, alguns soldados perspicazes olharam de soslaio para os instrutores dos Rangers. Os instrutores pareceram reagir fortemente àquele nome. Talvez pudessem perguntar a ele sobre isso. Tudo bem, continue com suas tarefas. Não vou mais incomodá-lo. Acenando com a mão, Levi seguiu direto para a saída enquanto os soldados abriam caminho. Com essa rodada de instruções, Levi adquiriu uma noção das capacidades desses novos recrutas. Mesmo em seu estágio atual, ainda não concluído de treinamento, eles poderiam ser mobilizados com eficácia de combate decente. Todos que entravam no quartel eram treinados com os mais altos padrões possíveis. Afinal, comida e diversos recursos eram abundantes, e ferimentos podiam ser curados rapidamente perto do farol. Contanto que não morressem, podiam treinar até o limite. Sob esse sistema, todos progrediram rapidamente. E sentindo-se genuinamente mais fortes a cada dia, com ganhos e progressos visíveis a cada dia, algo dentro dos soldados foi aceso. Simplificando, eles estavam um tanto viciados. No quartel, várias sessões rigorosas de treinamento, desafiando os limites, continuaram. Levi também continuou vagando por seus domínios, eventualmente caminhando até a área da escola. Tendo acabado de terminar uma aula, Taber se esforçou para carregar uma pilha de livros da sala de aula.
ofegando enquanto colocava a cabeça para fora para ver se havia alguém andando na frente para evitar colisões. Naquele momento, um par de mãos se estendeu. Taber sentiu a pressão em seus braços diminuir e quando os livros de cima foram afastados, ele pôde ver quem estava à sua frente. Eu mesmo posso carregá-los, meu senhor. Não duvido da sua força, mas isso deve facilitar as coisas. Levi pegou metade dos livros que Taber carregava e caminhou ao seu lado. Olhando para baixo, notou nomes diferentes escritos em cada livro. Não livros, mas cadernos. Você carrega tantas coisas assim todos os dias? Levi perguntou casualmente. Sim, essas são todas tarefas dos alunos. Preciso levá-las de volta e revisá-las cuidadosamente, fazendo correções. Eu vejo. Levi liberou uma das mãos, abriu o caderno de cima e leu enquanto caminhava. Depois de um tempo, ele entendeu. Era um curso de gramática com conteúdo bastante prático. Além de gramática, havia também conteúdo de aritmética. Pelos padrões médios deste mundo, alguém que soubesse escrever, tivesse alguma habilidade e estrutura literária, soubesse fazer contas e entendesse de leis encontraria espaço para viver em qualquer lugar. Mas em Road Seed Keep, isso era apenas a base, o que todos precisariam saber no futuro. Fechando o caderno com um estalo, Levi perguntou novamente, você costuma carregar esses cadernos? Não, normalmente os alunos se voluntariam para ajudar assim que eu saio. Então por que ninguém fez isso hoje? Diante dessa pergunta, Taber simplesmente virou a cabeça para o lado. Levi olhou naquela direção e viu uma fileira de cabecinhas pressionadas contra a janela, olhando curiosamente na direção deles com os olhos arregalados. Seus olhos brilhavam com vivacidade e curiosidade, misturadas com um toque de admiração. Eles não parecem ousar se aproximar. Levi sorriu para o grupo de crianças, um tanto confuso. Sou tão assustador assim? Em comparação, os filhos de Dali eram mais abertos. Ao verem seu senhor passar, aproximavam-se para conversar e oferecer pequenos presentes sem medo. Levi ainda não tinha aberto aquela caixinha de presente, guardando-a em seu inventário, onde ocupava um espaço. Percebendo claramente a confusão de Levi, Taber explicou, por favor, perdoe-os. Quando os pais contam histórias, eles sempre injetam suas próprias emoções. Muitas crianças que nunca te viram acham que você é um gigante tão alto quanto uma montanha, capaz de matar um dragão maior que um castelo com um só soco. Levi cobriu o rosto. Agora eles me viram. Não sou diferente das pessoas comuns. Taber permaneceu em silêncio por vários segundos, apenas balançando a cabeça levemente. Quando alguém realiza um feito louvável, torna-se um herói amado. As pessoas o veem como uma pessoa excepcional. Mas quando alguém realiza um feito incrível após o outro e salva a vida de inúmeros cidadãos, torna-se no coração de algumas pessoas uma lenda perfeita, superando todos os heróis. Principalmente quando essa pessoa está frequentemente ausente e é bastante misteriosa. E embora seja misteriosa, os milagres que ela realiza continuam a cercar a todos, visíveis o tempo todo. Isso o torna ainda mais misterioso, misteriosamente inspirador. Parece que preciso interagir mais com as crianças, pensou Levi. E com os cidadãos também. Embora o Road Seed Keep existisse há alguns anos, sua frequência de ausência era de fato bastante alta. Rotineiramente offline. Quando perguntado, ele simplesmente não estava lá. No tempo que levou para trocar algumas palavras, os dois chegaram a outro escritório menor, o escritório habitual de Taber e local de correção de tarefas. Metade da pilha de cadernos ficou com Taber, enquanto Levi se encarregou da outra metade. Era a primeira vez que Levi corrigia tarefas, mas, felizmente, o material contido nesses cadernos não era complexo. Tudo conhecimento básico. Embora os tempos fossem diferentes e o que era ensinado variasse, a educação de Levi não foi em vão. Taber olhou para ele e não pôde deixar de se sentir maravilhado. Combinando o conhecimento adquirido com os livros lidos durante aquelas dezenas de dias isolado na Torre Hortan de Saruman, além da mente iluminada trazida pelo aprendizado místico, Levi tinha insights únicos em muitas áreas. E graças ao conhecimento à frente de seu tempo, mesmo não estando familiarizado com esse trabalho, suas correções sempre se destacavam como pequenas flores vermelhas brilhantes na grama verde, distintas em uma inspeção mais detalhada. Só se poderia dizer, digno de ser senhor. Taber pensou. Muitos dos métodos aritméticos e pontos de vista gramaticais eram bastante avançados e valiam a pena estudar. No entanto, o velho Taber olhou para o que Levi havia escrito e esfregou a cabeça. Se as crianças ficassem curiosas e apontassem para alguma frase incompreensível com perguntas, isso seria bastante problemático. Quem sabe quanta explicação isso exigiria? Logo todos os cadernos foram corrigidos. Taber separou os que Levi havia corrigido separadamente, planejando guardá-los temporariamente até que pudesse descobrir o significado daqueles termos antes de devolvê-los às crianças. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.